Da manhã, a entrevista de hoje com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, devidamente piochado, né? A rigor para a Semana Farroupilha. Na pauta de hoje, muitos assuntos. Prefeito, bom dia. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Nicolas? Tudo Um bem. abraço a todos os ouvintes. Uma semana cheia, né? Uma semana de muita notícia boa. E começamos pelo motivo da Pilcha, Semana Farroupilha. E o ambiente, a gente aproveita a oportunidade para convidar as famílias para passar pelo Parque dos DIC, seguindo todos os cuidados, os protocolos que são respeitados, mas para poder estar acompanhando um show tradicionalista. Agora de manhã estavam as escolas lá e também aproveitando o espaço para que a gente ensine, lecione sobre a tradição gaúcha nessa semana que por nós gaúchos é tão importante, tão comemorativa. E o Parque dos DIC, que a gente comentava aqui fora do ar, ele tem essa possibilidade de juntar o tradicionalista efetivamente com a família que não tem a vivência natural, como prefeito, que Não é adepto aos CTGs? não com a frequência Até participa, mas não é algo exato, que faz parte, não faz né? parte da minha rotina. Mas é uma semana especial, então é a junção disso tudo, dessa cultura, e o Parque dos DIC propicia tudo isso. A gente tem falado constantemente sobre isso, né? E eu também sou uma pessoa que não tem uma vivência dos CTGs, mas eu adoro a Semana Farroupilha. É um momento diferente para celebrar a cultura, a gastronomia. E o Parque Professor Teobaldo Dick está muito legal. Principalmente, a gente falava ontem no nosso espaço lá da Rádio Independente, como estava agradável, inclusive o volume da música, permitindo que as pessoas conversem. Quem quiser conferir mais de perto pode ir, tem espaço para isso, é um espaço ao ar livre, uma movimentação muito boa de pessoas ontem, que poderia ser talvez, o que no meu entendimento é o evento que marca o início dessa retomada, especialmente dos eventos envolvendo a promoção da prefeitura. E Perfeito. a partir de agora, vamos que vamos. Perfeito, e tem muita coisa ainda nesse ano. Nós temos, se escolheu a Semana Farroupilha mesmo para passar esse recado. Nós temos Campeonato Piá retornando. Ano passado não teve Campeonato Piá, no próximo final de semana já acontece Campeonato Piá. Depois a gente tem Feira do Livro em outubro e encaminhando para o final do ano as grandes festividades do Natal, que daí é o mês cheio, o mês inteiro, então tem muita coisa legal. E essa semana é muito especial também para Lajeado, pela série de ótimas notícias que a gente conseguiu, muita coisa sendo realizada, projetos que vinham sendo trabalhados há mais tempo e culminaram todos nessa semana com seus, não efetivamente o desfecho, mas com avanços muito significativos. E são avanços tanto por parte do governo do estado, como também do governo federal. A gente acompanhou as comitivas tanto a Porto Alegre quanto a Brasília. E isso é muito legal também, ter o correspondente, o Douglas Sandra, ele faz as agendas conosco e traz sempre a notícia fresquinha. E quem tem o trato, quem tem a vivência de Brasília, ele auxilia muito. Por exemplo, os prefeitos que vão até lá e conseguem pegar esses atalhos e efetivamente fazer as pautas renderem. Então, na segunda-feira, a confirmação do recurso do Estado para construção, para a reforma da UTI pediátrica. E aí a gente fica com uma estrutura completa de saúde, UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulto, uma grande conquista para todo o Vale do Taquari. Depois, a reunião com o governador também dá confirmação, a autorização para que a gente ponha em licitação a obra do trevo da BRF, uma solução há muito tempo buscada pela comunidade de Lajeado e regional, porque é o principal problema de mobilidade que a gente tem no Vale do Taquari, e, na sequência, as agendas todas de Brasília. Bom, pegando esse gancho aqui, Rita, para a gente poder abordar um pouco mais em relação ao trevo da BRF. O governador deu aval, então, mas a gente acompanha também manifestações por parte do DAER, que se sentem prejudicados, entendendo de que a estrutura que está lá, ela tem um valor maior, inclusive, do que a obra do trevo. O que a gente pode trazer de informações em relação a isso? Para mim não chegou efetivamente essa manifestação, mas a gente respeita a posição, inclusive de onde veio, da superintendência, porque o cara, ele mora ali. Imagina o grupo independente te pagar uma casa para tu residir, assim como a prefeitura pagar uma casa para o prefeito residir. Se fosse me oferecido outro imóvel para sair disso, claro que geraria um desconforto.
Então a gente respeita, mas não é uma coisa natural. No estágio que a gente se desenvolve, e o DAER, a presidência do DAER também entende isso. O DAER consegue desenvolver suas atividades e passar um recado de efetividade para a comunidade muito maior do que tem acontecido ali naquele espaço. E essa é a grande construção, e essa é a grande sensibilidade que a presidência do DAER, que é com quem a gente tem tratado, ele viabiliza todo esse negócio. Então a gente recebe as manifestações com todo cuidado, com todo respeito, mas entendemos que elas não vão interferir no trevo da BRF, porque ganha toda a comunidade. E resolve um problema que já está atrasado há mais de 10 anos de solução, e a gente consegue efetivamente em 1 ano ter essa solução apresentada. Como que esse trabalho dialoga com a concessão prevista das rodovias estaduais, incluindo a 130? São pautas que a gente tem tratado com o secretário Busato, para que efetivamente as vias paralelas que fazem parte agora desse processo, desse projeto, elas estejam adequadas ao projeto futuro de concessão da rodovia. No prazo normal, as obras da rodovia em si, elas iniciam ao longo de 2025, se tudo correr bem. A gente conseguindo executar corretamente os trâmites internos e pôr em licitação, nós temos essa solução das vias paralelas já entregues no ano que vem. 1 ano de obra, assim que a licitação for pronta. Então, é a antecipação de obras fundamentais que já estão atrasadas, e a duplicação depois da rodovia, ela conversa e se encaixa nessas obras que agora estão projetadas. Prefeito, em relação à parceria entre INSS, governo de Lajeado e HBB, que inclusive é algo inédito, né? Eu ouvi a entrevista aquele dia, muito interessante do Douglas com vocês, é algo inédito que pode vir a ser, inclusive, também utilizado em outros locais, né? Um modelo a ser seguido. Essa é outra entrega fantástica que se consegue fazer para a comunidade, onde todos ganham. O INSS, com uma sede nova, moderna, para atender adequadamente os usuários da Previdência Social. O hospital, porque tem uma área de expansão fantástica para os serviços de saúde todos, e o município, porque as duas instituições restam contempladas. Então é um negócio, uma triangulação inédita, porque se trata de uma promessa de permuta, ou seja, agora com o aval da presidência do INSS, nós encaminharemos um projeto de lei para a Câmara para autorizar essa permuta futura. E o INSS já tem legislação adequada sobre isso. Então, a Câmara aprovando, formalizamos essa intenção com o INSS, aí o hospital vai ficar responsável pela construção da nova sede do INSS, lá na Júlio Maia, onde era a Praça Mário Lampard, e concluída a obra, a gente pega o valor da avaliação do terreno do INSS, ali na Benjamin com a Saldanha Marim, que são 8 milhões e 100 mil reais. Desconta o valor da praça, 2 milhões e 500, desconta o valor da obra, que vai ser avaliado posteriormente em torno de 4 milhões, a gente sugere, isso depois a gente faz esse acerto de contas, e o saldo, o município devolve, restitui financeiramente o INSS e se acredita para que o hospital faça cirurgias eletivas com esse saldo remanescente que fica. Então também uma construção muito bacana que todos os lajadenses saem ganhando. É um espaço que se amplia, tendo em vista que o INSS já está ao lado do Hospital Bruno Born, permitiria essa ampliação. O que já dá para falar a respeito de possibilidades novas em relação a essa ampliação do hospital? Já existe alguma ideia do que fazer com esse espaço a mais? Bom, isso fica a cargo do hospital daí, né? Mas eu acredito que o primeiro passo é deixar o terreno limpo e depois projetar outros tantos serviços de saúde. A viagem para Brasília também foi muito importante por isso. A gente esteve no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, e essa relação Prefeitura, Hospital e Univates, ela vem crescendo, ela vem trazendo alternativas, serviços vinculados à área da saúde, e tem muita coisa boa e bacana para vir pela frente.
Os ouvintes participam conosco pelo 999-787885, pelo WhatsApp, também no Facebook, os comentários. E a gente está com uma confusão, e olha, não tem palavra melhor para descrever isso, que é em relação à vacinação dos adolescentes. Lajeado teve um dia de vacinação para os 17 anos, e ontem à tarde o Ministério da Saúde emite um comunicado, então, suspendendo essa vacinação. O ouvinte até participa com a gente e diz, o prefeito deveria continuar a vacinação para os adolescentes, é o que diz a nossa ouvinte Lena. Como que o município trata esse tipo de questão? Nós, inclusive, conversamos hoje de manhã com o Dr. Cláudio, e o município vai seguir as orientações da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nesse momento, está suspensa a vacinação para os jovens e adolescentes. Por outro lado, é muito importante que se observe as datas da segunda dose, se tome a segunda dose, o sucesso que a gente vem tendo e a possibilidade dos eventos dessa retomada, nós refutamos com uma parcela muito importante para a vacinação. E nas últimas semanas a gente conseguiu dar um salto significativo nas segundas doses. O índice de vacinados do público-alvo acima de 18 em Lajeado é mais de 95%, então muito bom. E nessas semanas a gente conseguiu dar um saldo bem importante da segunda dose. E isso reflete nas liberações, nas possibilidades que a cidade está vivendo. Em relação ainda só à vacinação dos adolescentes, o ministro falou ontem que alguns municípios, não citou os nomes, mas disse que alguns municípios, inclusive, vacinaram adolescentes com outras vacinas que não a Pfizer, né? Indicou, inclusive, que os pais não levem para vacinar se não for a indicada pela Anvisa. Lajeado vacinou, a vacina foi com a Pfizer. Foi com a Pfizer. Que é indicada, né? Que é indicada e... A gente tem muito a estudar, aprender, é um tema muito sensível. A doença tem demonstrado que o índice de proliferação nos jovens é muito menor do que nos adultos. Então, a gente entende como correta concentrarmos esforços na segunda dose, no público-alvo acima de 18 anos, e aguardamos maiores orientações tanto do Ministério como da Secretaria Estadual de Saúde. Incluindo na terceira dose, a recomendação já está se falando em 6 meses depois para os idosos, e hoje Lajeado já aplica para o pessoal acamado e que vive em instituições de longa permanência. Perfeito. E a gente tem hoje, novamente um surto, né, em lar de idosos, com não reflexos significativos a nível de hospital, e tudo isso graças à vacina. Um dia desse eu escutei uma entrevista de uma técnica da Secretaria Estadual e perguntar justamente a ela, ao que tu acredita esse sucesso? A vacina e também aos nossos hábitos, ao nosso cuidado. Isso é muito importante também, a vacina é importante, mas a gente não pode descuidar. Prefeito, a Viviane de Lajeado, ela quer saber a respeito da obra da creche do Bom Pastor. A gente também fez essa agenda lá em Brasília e a gente noticiou algumas semanas atrás que iríamos judicializar a questão para que o município pudesse antecipar os recursos para concluir a obra. Judicialmente não encontramos guarida por uma questão legal que o nosso jurídico está analisando, mas junto ao FNDE se conseguiu uma alternativa para o município buscar autorização, oficiar o FNDE e ele antecipando cada uma das parcelas. Então hoje é mais ou menos 15% daquilo que foi feito que está em aberto, que falta o repasse. O município vai efetivar o pagamento para a empresa e com isso ela tem condições de dar sequência à obra. É um marco bem interessante a gente pegar a creche do Santo Antônio, sim, que foi feita com recursos próprios, em paralelo, né? E a creche do Bom Pastor, que é recurso federal. E a diferença de agilidade. Então, é uma legislação federal que precisaria ser mudada, porque a entrega ela é muito diferente. O município poderia ter autonomia para pagar e depois acredita desse valor. O prestador de serviço, a empresa só faz quando recebe o recurso. E o recurso só é liberado aos poucos pelo Ministério Federal, né? No caso, o Ministério da Educação. E o que a gente pode falar a respeito de prazo, né? A gente pode já prever algum prazo para a conclusão?
Eu não me arrisco. Não, eu acho que até complicado. o final, o primeiro semestre do ano que vem a obra está entregue, sim. E são mais 200 vagas para educação infantil lá no bairro Bom Pastor. Prefeito, retomada do atendimento nos berçários. Outro assunto estamos bastante programando, importante, né? Para terça-feira. Para Né? a semana que vem, né? Para terça-feira, nós estamos enfrentando muita dificuldade para a contratação de profissionais necessários a atender todas as séries. E são 11 das 14 escolas que estarão retornando. E as outras 3, então, a gente tem feito os movimentos necessários a contratar a mão de obra. E é uma mão de obra que ela tem ficado cada vez mais escassa, não só em Lajeado, mas em todo o estado, todo o Brasil, que é dos profissionais da educação. Mas esperamos que a gente consiga resolver tudo isso. Muito bem. Muito obrigado ao prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que troca ideias conosco nas sextas-feiras. Um ótimo final de semana, ainda com muitas programações especiais junto ao acampamento Farroupilha, e nos falamos por aí. Até que tu vai cavalgar na segunda, Nicolas, ou não? Eu estarei no ar. Ah, bom, poxa. Uma pena, mas fica o convite, né? É a desculpa, não é porque eu não ando a cavalo, é porque eu estarei no ar. Essa é a desculpa oficial. Digamos que sim, né? Saiu bem, né? Saiu bem, não? Saiu super Mas bem. eu já andei de Saiu super cavalo, bem. já fui no sítio do Paulo Rogério, já Aham. dei a minha cavalgada, mas Eu vou- sempre orientado, né? Eu vou com uma das minhas filhas, vai montando dessa vez, a primeira vez, e a outra vai no cavalo comigo. Elas estão contando os dias para chegar ao desfile. Que legal, né? Que legal, isso é E a muito legal. cavalgada, ela tem feito isso também, cada vez mais crianças. Tomara que o tempo colabore. É verdade. verdade. Bom fim de semana, uma excelente... Mais uns dias aí de Semana Farroupilha, Perfeito. né? Até dia 20. Bom fim de boa cavalgada lá para ti, para tua filha, para todo mundo que vai participar e das outras programações também. Bom fim de semana para ti, prefeito, e também para o Marasca, que está aqui sempre nos acompanhando aqui nos bastidores da entrevista. Um grande abraço. Até mais. Olha, o prefeito de Lajeado